E muita gente pedindo, né, dando sugestão e pedindo para falar de estresse e ansiedade, e eu acho bem oportuno nesse momento que a gente está vivendo, né. Antes de mais nada, eu quero falar que o nosso organismo, ele possui mecanismos perfeitos, né, tanto de imunidade, quanto de saúde física, saúde mental, e o estresse, ele faz parte disso. O estresse, utilizado de maneira certa, ele é muito bom. Acontece que neste momento a gente tem um excesso de informações negativas e muitas vezes nós mesmos vamos atrás delas, e aí faz com que haja um desequilíbrio aí de ansiedade, de estresse, porque eu penso muito no que vai acontecer, eu fico pensando em cenários possíveis de acontecimento. Isso me causa um nível elevado de ansiedade, automaticamente também estresse, e a gente entra naquilo que a gente chama de caos emocional, de caos mental. É fato que nós somos a sociedade do imediatismo, a gente quer descobertas para ontem, a gente quer saídas para ontem, respostas para ontem, e neste momento, por não termos isso, a gente acaba ficando um pouco mais ansioso, né? A gente busca tanto a informação e o conhecimento e a gente nem se dá conta de que isso é o que muitas vezes causa o estresse e a ansiedade que a gente está tendo nesse momento. Mas vamos entender o cérebro da seguinte maneira: a gente possui 4 estruturas diferentes que são responsáveis por mais de 10.000 decisões que a gente toma todos os dias no nosso dia a dia. Vamos pensar da seguinte forma, em um carro com 4 pilotos dentro, porém com um único volante, onde só um pilota de cada vez. A gente até pode mudar os pilotos vez ou outra, mas o fato é, só um piloto pilota o carro de cada vez. É assim que acontece com o nosso cérebro também. E o estresse, ele é um modo de operação ativado pelo nosso cérebro, a parte do cérebro que a gente chama de cérebro reptiliano. E o que acontece? A parte reptiliana do cérebro, ela muitas vezes, ela trabalha de forma inconsciente. E a chave para desligar o estresse, ela encontra-se no córtex pré-frontal, que é logo aqui, ó, uma parte do cérebro logo aqui atrás da nossa testa. E é nessa parte que a gente tem as nossas ações conscientes. E a chave para desligar, então, o estresse está aqui, de forma consciente. Que a gente consegue ativar o nosso córtex pré-frontal, a gente consegue atuar e pensar, raciocinar de forma sábia, de forma consciente. A gente não se deixa tanto levar pelo estresse e pela ansiedade. É basicamente, falando de uma forma bem simplista, isso que acontece. Então eu quis explicar e contextualizar tudo isso aqui para vocês, para que fique mais fácil da gente interpretar algumas coisas e para que fique mais fácil lidar com o estresse neste momento que a gente está passando, né? Então aqui eu vou mandar algumas dicas para vocês do que fazer para conseguir ativar aí de fato essa parte do cérebro chamada de córtex pré-frontal. A primeira coisa é pegar o estresse e transformá-lo em pergunta. Então vamos forçar o nosso cérebro a trabalhar de forma de raciocínio, né? De forma com que ele pense e transforme as coisas de forma real. Vamos raciocinar sobre as questões. Então vamos pensar que a pessoa fala, está preocupada, está ansiosa, estressada, com medo de perder o emprego. Pega isso que está causando estresse e ansiedade e transforma em uma pergunta. Eu vou perder meu emprego? E aí depois disso vai fazendo diversas outras perguntas em cima. Desta forma você está ativando a parte consciente do seu cérebro. Isso ajuda a eliminar o estresse e a ansiedade. Tá, e se isso acontecer, o que mais que pode acontecer? Quais são as consequências disso? Como que eu posso solucionar isso? Ou como eu posso minimizar isso? Então vamos transformando o estresse em diversas perguntas para que a gente ative a parte de raciocínio, a parte consciente do cérebro. Uma outra coisa que eu já falei aqui, até fiz um outro vídeo falando sobre isso, é transformar o porquê em pra quê. O porquê muitas vezes nos remete ao passado. E se o nosso passado, aquilo que a gente pensa, for estressante, a gente vai remoer, vai reviver aquilo. A gente não precisa disso. Então, por que eu estou estressado? Não se pergunte por quê. Pra que eu estou estressado? Coloque o pra quê. O pra quê, ele te faz pensar e raciocinar de uma outra forma. Você também traz esse tipo de questionamento para a parte consciente do cérebro. Uma outra coisa que eu falo sempre também, que é muito simples e que é uma realidade, nós não sabemos respirar, nós não temos consciência e noção do tanto que a respiração faz bem.
Então, todas as vezes que você estiver com um nível de estresse e ansiedade elevado, sente-se num lugar tranquilo, calmo, seguro. Simplesmente só respire. Respira, inspira, segura, expira. Vai respirando. E isso vai fazendo com que o oxigênio circule de uma forma diferente no organismo, que você consiga diminuir os níveis de ansiedade e de estresse, que você consiga ativar a parte consciente do cérebro. Respira. Coloque uma música que te lembre de coisas boas em um nível bom. O nosso cérebro ele não tem a capacidade de discernir o que é real e o que é imaginário. Se a gente imagina algo, a gente sente algo, a gente se comporta daquela forma. Então, tente imaginar, coloque coisas que te lembrem momentos bons. Isso também muda o seu estado de espírito daquele momento e você consegue raciocinar de outra forma. Isso momentaneamente faz bem. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que a gente não consegue nada somente com a vontade. A gente precisa da ação. Por mais difícil que seja o momento, por mais difícil que esteja dentro da sua casa, por mais difícil que seja a sua situação, você só ter vontade de que ela melhore não resolve. Só ficar ali voltada nesse caos mental, nesse caos emocional, não resolve. Então a gente precisa se esforçar por um momento para sair disso, para tentar pensar um pouco mais nas questões de forma mais consciente. Só assim que a gente consegue ter lucidez para achar uma estratégia neste momento difícil. É um momento que a gente precisa aprender a ter sabedoria, coisa que a gente não foi acostumado a aprender a ter desde sempre. Obviamente, além dos cuidados básicos que a gente está aprendendo, que a gente está ouvindo falar para ficar em casa, higiene, tudo isso, mais do que a higiene corporal, é a hora da gente aproveitar este momento para fazer a higiene mental. E dedicar algum tempo deste momento que a gente está vivendo para isso. Vamos pensar em fazer a higiene mental. De que forma que a gente pode fazer isso? O caos é coletivo, mas a solução, a saída e a alternativa, infelizmente, é individual. Ou felizmente é individual, porque a gente tem controle disso.